aqui é o professor Vitor Araújo. Vamos agora começar a ver algumas aplicações da forma canónica de Jordan, do polinómio mínimo e do teorema de Cayley-Hamilton. Em conjunto vamos estudar aplicações disto ao cálculo funcional, ou seja, funções de um operador linear em espaço de dimensão finita, neste caso. Então, função de operador linear, polinómio interpolador, fundamento do cálculo funcional em dimensão finita. Então, suponhamos que temos um certo operador linear no espaço fatorial de dimensão finita, habitualmente o corpo real ou complexo, e o seu polinómio mínimo respectivo. Então, tomemos uma função contínua dos complexos nos complexos. Gostaríamos de definir, né, o que é a função aplicada no operador t. Okay? Então, vamos estudar condições para exprimir f de x como um quociente, né, em relação ao polinómio mínimo mais um certo resto, com R um polinómio tal que o seu grau é menor que o grau do polinómio mínimo e que é uma certa função contínua. Esta função que é uma certa função contínua aqui. Nestas condições, nós vamos obter que o f de t será q de t vezes m de t mais o r de t. Portanto, como isto aqui é zero, obtemos que o f de t é r de t. E assim reduzimos o cálculo da função contínua de t ao cálculo do polinómio de operador r de t, que nós já sabemos calcular, com grau inferior ao do polinómio mínimo de t. Okay? Este é conhecido como polinómio interpolador da função f com respeito ao polinómio mínimo. E desta forma, nós temos uma maneira de calcular a imagem de um determinado operador linear por uma dada função contínua, em certas condições que nos vão permitir fazer esta expressão aqui, né? Este quociente. Okay? Vamos estudar agora essas condições. Então, notamos que se eu tiver que o f de x igual a q de x vezes m de x mais r de x, e se v é um autovetor associado ao autovalor lambda, então o f de t aplicado a v seria r de t aplicado a v, seria então igual a esta expressão aqui, dado pelo polinómio r, né, aplicado ao operador t, aplicado em v. Então seria o r de lambda, essencialmente, quando eu fizer a substituição, né, o v aplicado a de 0, o A1 TV vai ser A1 lambda V, etc. Isto é uma coisa que R de lambda vezes V. Por um lado, né? Por outro lado, R de lambda é nada mais do que F de lambda, porque o M de lambda se anula. M de lambda é 0, uma vez que todo o autovalor é raiz do polinómio mínimo. Assim, nós sabemos que a F deve estar definida em lambda. Okay? O f em lambda deve coincidir com o r de lambda e, portanto, f está definido em lambda. Portanto, uma condição natural sobre o domínio de f é que ele tem que conter todas as raízes características do operador. Então, esta é uma condição natural, é uma condição necessária para que este processo possa ser levado a cabo. Poderíamos usar o polinómio característico, o pt, de x, ou qualquer outro polinómio que anula t. Okay? De fato, se nós obtivermos aquela divisão, né, f de x como um múltiplo deste polinómio s, onde t se anula, mais um certo resto, com o q1, o quociente contínuo, e o r1 de x, um certo polinómio com um grau menor que o grau de s, né? Como nós sabemos que existe, vamos assumir, né, como existe o R2 de tal forma que o R1 se escreve como, né, múltiplo do polinómio mínimo mais o resto R2, com o grau de R2 estritamente menor que o grau de M, né, como eu posso dividir de novo pelo M, né, então eu posso escrever que o f de t é igual ao q1 de s mais o R1, mas o R1 é igual ao q2 de t mais m de t mais R2. Isto é exatamente igual a R2
não é? Uma vez que o S se pode escrever como um múltiplo do m de x. Tá? Então, eu posso, uma vez que ele anula, ele é um anulador do t, portanto, o S de x pode ser escrito como um múltiplo do m de x e, portanto, eu posso reescrever todas estas expressões como o f de x sendo este múltiplo do m mais o R2. Concluímos, então, que o R2 em t é a mesma coisa que o R primeiro em t. É a mesma coisa que o f de t. Portanto, nós podemos usar o resto da divisão por qualquer polinômio que anule t para definir o f de t. Okay? Portanto, o uso do polinômio mínimo pode ser conveniente, mas nós podemos usar, por exemplo, o polinômio característico também. Okay? Claro que o polinômio mínimo em geral tem um grau menor e simplifica o trabalho de calcular esta divisão, este resto R. Então, como é que nós sabemos se existe ou não esse polinômio interpolador? Bom, nós vamos dizer que uma função f com domínio nos complexos, ou simplesmente uma função com domínio real, contínua, dizemos que ela é euclidiana em relação ao polinômio p de x, se todas as raízes de p estão no domínio da nossa função, e se eu tiver uma raiz de multiplicidade k, então f, a minha função contínua, ela tem derivadas até a ordem k nesse ponto, nessa raiz. Notemos que se a função for analítica, então automaticamente a segunda condição acima, ou seja, isto em 2 é sempre verificado, porque a analítica é sem infinito. Né? Naturalmente, se a função f for sem infinito, for a função real sem infinito, também temos rapidamente a condição 2 verificada trivialmente. Então, vale o seguinte. Se eu tiver uma função euclidiana em relação a p, existe uma função q contínua em cada uma das raízes de p e um certo polinômio r, tais que o f é igual a qp mais r e o grau de r é estritamente menor que o grau de p. Certo? Então, sempre que valem estas condições, sempre que vale que uma certa função é euclidiana em relação ao polinômio, um dado polinômio p, então eu posso obter a função resto, né, satisfazendo as condições que estão aqui. Contínua, globalmente contínua, né, e com o resto de grau estritamente menor que o polinômio inicial. Como é que nós provamos este resultado? Bom, não é muito complicado. Dado um certo polinômio R, nós vamos considerar esta função, a função f menos r sobre p. Ok? Então, eu vou chamar este quociente de p. Okay? Bom, esta função fica definida em todos os pontos do domínio da função f, onde o p não se anula. Né? E automaticamente é contínua. Portanto, onde o p não se anula, esta é uma função que é contínua, porque o f e o r são contínuos, tá? Desde que o quociente não se anule. Então vamos escolher o r com um grau estritamente menor que o grau de p, de tal maneira que aqui, ou seja, este quociente aqui, admite uma extensão contínua às raízes de p, ao lugar onde o quociente possivelmente pode não estar definido, onde tem o denominador nulo. Então, se z0 é uma raiz de p com multiplicidade de k, então eu posso escrever o p deste jeito. Com o S de z, um polinômio onde z0 não é raiz. Escolhemos agora um R, de tal forma que este quociente, que é essencialmente, né, a parte
mais difícil de controlar, que é o z menos z elevado a k, em denominador deste quociente, tem uma extensão contínua ao z0. Okay? Agora basta escolher o r de z que nos interessa e ver qual é a expressão que nós precisamos. Bom, mas acontece que pela regra L'Hopital, o que nós precisamos é o seguinte: nós precisamos que as iésimas derivadas do numerador daquele quociente se anulem, porque as enésimas derivadas do denominador se anulam, as iésimas derivadas do numerador se anulam até a ordem k-1. Ok? Porque eu tenho z menos z elevado a k em denominador. Portanto, para isto acontecer, basta achar então um polinómio R que satisfaça o seguinte: em z0 igual a f de z0, corresponde a i igual a 0. O R' em z0 igual a f' em z0, corresponde ao i igual a 1. Assim sucessivamente, para i igual a 2, 3, até o i igual a k menos 1. A k menos 1 ésima derivada do R tem que coincidir com a k menos 1 ésima derivada do z0. Precisamos então de achar um polinómio que satisfaça estas relações. Não, para observemos o seguinte, que se nos derem estes valores em geral, ou seja, para cada coleção de pontos distintos em C, por exemplo, se nos derem uma tabelinha de valores, os valores da f em cada um dos pontos, valores da derivada da f em cada um dos pontos, valores da segunda derivada, da terceira derivada, etc. Valor da k menos 1 ésima derivada em cada ponto. Isto aqui vamos fazer com que as ordens das derivadas máximas dependam de cada ponto. Né? Então, nós sempre podemos achar um certo polinómio que satisfaz estas relações para cada i e para cada j. De fato, porque é que isto é verdade? Chamemos n a soma das ordens, ou seja, vai ser o grau do nosso polinómio. Tomemos um r de z, um polinómio de grau n menos 1. Então estas relações, r de i zj, iésima derivada em zj igual a iésima derivada do f em zj, para todos os i's e j's possíveis, fornecem exatamente n equações lineares nas n incógnitas A0, n-1. Ok, nós temos um sistema de n equações lineares com n incógnitas. Tomemos alfa como sendo o nosso vetor de incógnitas. A0, etc. a n-1. Okay? Os coeficientes do nosso polinómio desconhecido que queremos encontrar. Então, este sistema de equações tem que ter uma solução única. Porquê? Porque a sua matriz de coeficientes é invertível sempre que os Z1, etc., ZL sejam pontos distintos. Ok? O sistema se escreve como B de alfa, B aplicado a alfa, igual a um certo beta, onde o beta é a lista dos valores das derivadas de f em ordem conveniente. O valor daqueles, né? Todos aqueles valores aqui. São os valores que estão aqui do lado direito da equação. Okay? Então, este sistema passa a ter solução desde que o B seja invertível, tem uma solução única, e ele B é invertível sempre que os Z's sejam distintos. Tá? E porquê é que isso é verdade? Bom, observamos o seguinte. Se o B não fosse invertível, então este sistema, o sistema homogéneo, teria uma solução não trivial. Portanto, eu teria um certo alfa 0, uma certa família de coeficientes daquele polinómio, né, que satisfaria esta relação. B vezes alfa igual a 0. Mas o que é que isto significa para o nosso polinómio R de z obtido com estes coeficientes? Então, o polinómio R de z correspondente teria que ser múltiplo do polinómio que se anula em z0, zl. Assim como todas as derivadas. Ok? Qual é o polinómio
de grau mais baixo que se anula em Z0, ZL e que também se anula, também todas as suas derivadas se anulam nesses mesmos pontos. É este polinómio aqui. Mas ele tem um grau n, que é maior do que o grau n-1 do polinómio R. Não pode ser. Temos uma contradição aqui, porque eu comecei com um polinómio de grau n-1. Certo? Então, o b tem que ser necessariamente invertível, desde que eu tenha estes pontos distintos. Aqui é para ser um L. Desde que os pontos sejam distintos. Portanto, temos sempre como achar um único polinómio, RZ, de grau no máximo n-1, que satisfaz todas as condições para a existência do limite, né, de fato, das derivadas e dos limites, né, em Z0, Z1, etc. Aqueles pontos fixados. Isto permite escolher o polinómio interpolador R e concluímos a demonstração da proposição para um polinómio P geral. No caso particular de uma função analítica, também chamada uma função inteira, função analítica com domínio C, nós obtemos que se eu tiver uma função analítica e o f for igual a q vezes p mais r, com p e r polinómios e o grau de p estreitamente menor que o grau de p, com as raízes de p no domínio, então o quociente é automaticamente analítico. No caso de começar com função analítica, a função q, além de ser contínua, é analítica. De fato, da prova anterior, nós vemos que esta função f menos r sobre p é analítica. Porquê? Porque ao construir o r, o numerador e o denominador se anulam exatamente nos mesmos pontos. E os zeros do numerador têm multiplicidade maior ou igual à multiplicidade dos zeros do denominador. Portanto, Q tem uma expansão em série de potências em cada ponto do domínio de f. Isso é que é analítica em U, como se afirma no corolário. Ok? Então, se eu começo com uma função analítica, o quociente, além de ser contínuo, é analítico. Okay? Isso às vezes pode ser útil para procurar a boa decomposição. Podemos, no caso real, enunciar algo semelhante, ou seja, se eu tomar uma função de classe infinito, se eu tiver esta expressão com P e R polinómios, o grau de R seria menor que P e as raízes do P no domínio da F, então o quociente é uma função de classe C infinito. Okay? E a prova é uma aplicação da regra de L'Hopital depois da prova da proposição anterior. Porque permite-nos calcular, né, os limites das derivadas sem problema nenhum. Vamos agora considerar a função produto do operador linear. Vamos agora. Então, seja f a álgebra de todas as funções euclidianas em relação a um dado operador de t. Então, se f e g são euclidianas, então automaticamente f mais lambda g e o produto f vezes g são também euclidianas para qualquer que seja o escalar lambda. Okay? Isso é fácil de ver, basta aplicar as definições. E, por exemplo, f mais lambda g eu posso escrever como um certo quociente vezes o polinómio mínimo de t mais a soma dos respectivos restos. Aqui falta o lambda aqui. Né? E o grau certamente é menor que o grau de m, né? Porque eu estou aqui somando. Né? Portanto, f é uma álgebra de funções. Tá? Porque mesmo quando eu trago com f vezes g, né, eu tenho um certo resto que também vai ser estritamente menor, cujo grau vai ser estritamente menor que o grau de m. Okay? Isso é fácil de verificar, porque eu posso simplesmente multiplicar, né, estes dois pedaços, né, e reescrever todas estas expressões com
uma expressão unificada para o que sobra, né? Portanto, eu tenho uma álgebra de funções. Isso me permite definir a função produto do operador da seguinte forma. Então, nós vamos ter que f mais lambda g de t é igual a f de t mais lambda g de t, e também vamos ter que o f de g, né, é igual a isto, e portanto concluímos que o fg de t é igual a f de t vezes o g de t. E a aplicação φ de t, que leva, né, a álgebra de funções nos operadores lineares, é uma aplicação linear que respeita a operação de multiplicação interna, o produto de polinómio em f e a composição de operadores lineares em L. Portanto, essencialmente, o que acontece é que o φ de t, fg, é igual ao φ de t, f vezes φ de t, g. E por isso se diz que o φ é um homomorfismo de álgebras, porque isto é uma propriedade muito importante da função do operador. E uma consequência importantíssima deste homomorfismo é o seguinte, que é o teorema de mapeamento espectral. Vamos escrever sigma de A como o espectro do operador linear A, ou seja, o conjunto dos autovalores de A. Se eu tiver uma função euclidiana em relação ao t, então o espectro do f de t é a imagem por f do espectro de t. Neste sentido, né? O espectro do f de t é simplesmente pegar dos autovalores de t e calcular a imagem f lambda de cada autovalor. Em particular, se o t é invertível, então o espectro da inversa é o inverso do espectro. É 1 sobre lambda, 1 sobre μ, para cada μ no espectro de t. Okay? Então, uma prova deste resultado pode ser vista nesta referência. É uma prova muito detalhada, muito bem feita. Mas usando outras bases, né, nós vamos apresentar uma prova que vai aproveitar a definição do f de t via o resto. Okay? Uma prova um pouquinho mais curta usando estas definições. Então, vamos primeiro assumir que o teorema vale para polinómios, ou seja, o polinómio R aplicado a sigma de t é, ou seja, a imagem do espectro por um dado polinómio é o espectro do cálculo funcional de t aplicado no polinómio. Ok, então se isto é verdade, eu posso escrever que o espectro do f de t, uma vez que o espectro f de t é o espectro do polinómio interpolador, então isto é o espectro do polinómio interpolador aplicado a t, e pela hipótese, isto é o meu polinómio interpolador calculado no cada ponto do espectro. E também o f do sigma de t, a imagem por f do espectro de t, vai ter que ser calculada deste jeito, usando, né, a decomposição que nós obtivemos. Bom, mas então acontece que o m calculado em cada ponto do espectro de t, m calculado em cada autovalor, é zero, se anula. Então eu fico apenas com esta parte. Estamos usando então isto aqui, né, pelas propriedades do polinómio mínimo. O polinómio mínimo sempre se anula nos autovalores. Logo concluímos o resultado do teorema. Né? Okay? Então estamos assumindo que isto vale para polinómios. Se eu assumir que vale para polinómios, pelo polinómio interpolador, isto vale, em geral, para todas as funções euclidianas, em relação ao nosso operador fixado. Falta provar o teorema de mapeamento espectral para polinómios. Bom, vamos a seguir provar, neste caso particular, então, suponhamos que o f é um polinómio. Okay? Vamos assumir implicitamente que o corpo é o complexo, okay? E
Se não for, nós tomamos o complexificado do t, caso necessário, e com um polinômio. Okay? Então, o lema que nós vamos usar aqui é o seguinte: este produto, esta composição de operadores, ela é invertível se e só se cada fator for invertível. Okay? De fato, então, se cada fator é invertível, então o produto também é invertível. Obviamente, né? Basta tomar este produto das inversas. Produto das inversas com a ordem inversa. Okay? Na realidade, a ordem, de fato, não importa, né? Porque estes operadores, eles comutam entre si. Podem verificar isso. Então, isso é uma observação muito importante por causa da recíproca. Reciprocamente, suponhamos que S é o inverso do produto enunciado. Suponhamos que o produto admite o inverso. E vamos provar que, então, cada fator tem que ser invertível. Então, para um dado M fixado, seja P o produto de todos aqueles fatores que estão aqui em cima, menos o M-ésimo. Eles todos comutam. Pela comutaridade dos fatores, nós temos então que, se eu multiplicar o P pelo M-ésimo fator, né, eu obtenho o mesmo produto que eu tinha inicialmente. E o S é o inverso desse produto. Então, S vezes P vezes o M-ésimo fator tem que ser a identidade. Porque o S é o inverso do produto grande. Né? Ou seja, provei que o T menos lambda MI tem inverso à esquerda. Analogamente, o T menos lambda MI vezes o P vezes o S tem que ser a identidade. Porquê? Porque T menos lambda MI vezes P é o produto completo, por causa da comutatividade, e o S é, por suposição, o inverso que existe. Né? Sabemos que ele existe. Isto tem que ser a identidade. Isto mostra que então, o T menos lambda I também tem inverso à direita. Isto completa a prova do lema. Então, um produto de operadores lineares com esta forma, T menos lambda vezes a identidade, ele é invertível, o produto é invertível, a composição é invertível, se só se cada fator for invertível. E agora usamos isto para provar o teorema. Para polinómios, né? Então, damos pontos agora para provar o teorema. Então, primeiro que o resultado é trivial se o P de Z for uma constante. Ok? Porque isso dá-nos que o P de Z é R0 vezes a identidade, então trivialmente isto só se anula, né? As raízes, né, são as que a gente conhece. Assumimos que o grau de P é maior ou igual que 1. Então, seja lambda um elemento de espectro, seja lambda um autovalor, e fatorize este polinómio. P de Z menos P de lambda admite uma certa fatorização. Tá? Já sabemos que tem que aparecer um produto Z menos lambda, não é? Porque em lambda este polinómio se anula. Em que o C não é nulo e os lambda J são complexos. Se o lambda for igual a um lambda 1, então obtemos, via a comutatividade entre os fatores T menos lambda I, que P de T menos P lambda 1 seria igual a esta expressão. Pelo lema, como o lambda 1 está no espectro, então esta diferença não pode ser invertível. Porquê? Porque este fator aqui não seria invertível. Okay? Então o P de lambda está no espectro do P de T. Então se o lambda for igual a lambda 1, okay? Então o P de lambda tem que estar no espectro do P de T. Okay? Então provamos que o sigma de T, o espectro de T, a imagem dos elementos do espectro estão contidos no espectro da imagem do operador, pelo polinómio P. Reciprocamente, né, tomemos μ, um elemento do espectro do P de T, da imagem de T pelo operador, o cálculo funcional de T no polinómio P.
Fatorizamos P de Z menos Mi. Isto é um polinómio, tem uma certa fatorização. Logo, o P de T menos Mi vezes a entidade vai ter que ser algo deste tipo. Vai ter que ser esta expressão. Então, pelo lema, como o produto não é invertível, uma vez que o Mi pertence ao espectro do P de T, então, naturalmente, né, este operador aqui não pode ser invertível. Então, algum T menos beta I não é invertível. Mas se isto não é invertível, significa que o beta, algum destes betas, está no espectro de T. Como eu sei que o P de beta tem que ser igual a Mi, né? Porquê? Porquê? Bom, porque o P de beta, o beta J, tem que anular o P. Né? Porque este aqui não é invertível, né? Então o beta está no espectro de T, então isso significa que o P do beta, né? O P de beta, ele tem que, perdão, o beta vai anular esta expressão aqui. Né? Logo, o P de beta J vai ter que ser igual a Mi. Então, concluímos que o Mi está na imagem pelo P do espectro de T. Okay? Provamos a outra inclusão. Isto completa a prova do teorema. Okay? E no que segue, próximo vídeo, veremos exemplos de aplicação deste cálculo funcional, que são extremamente práticos para determinadas resoluções de equações de certos problemas, inclusive de equações diferenciais ordinárias. Veremos isso, né, no próximo vídeo.